Olha só, se você vive no exterior, deixou o Brasil há 2, 3, 5, 10, 20 anos, né? E só esses dias aí, só recentemente você parou para pensar e se atinou que você não fez saída fiscal, que você não adotou providência nenhuma quando foi embora do Brasil. Você sequer sabe a sua situação, sabe se está regular, se está irregular, queria entender, queria regularizar, né, avaliar o que fazer para não correr nenhum tipo de risco ou ter algum tipo de problema com a Receita Federal do Brasil. Decidi gravar esse vídeo aqui para explicar exatamente para essas pessoas quais são as alternativas e o que eu faço aqui para os meus clientes para deixar a situação regular e até para as pessoas se acalmarem e entenderem que não deve nada que eu fiz com o brasileiro e tocarem as suas vidas, tá? Então fica aqui, eu vou explicar, eu vou tentar ser bem objetivo e didático, não me estender muito, para levar informação. E aí, se você quiser uma análise específica do seu caso, faça contato comigo, eu sempre deixo meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo, e a gente entende o seu caso e dá uma assessoria aí para melhor orientação e resolução do assunto, tá? Agora veja, eu separei o conteúdo aqui em duas hipóteses, tá? A saída retroativa e a saída com data atual. E eu vou explicar aqui as diferenças, e é muito importante que vocês, né, que estão assistindo aqui, que porventura estejam nessa situação, entendam que não há uma receita de bolo, não é um produto de prateleira, uma solução já pronta, que vai se encaixar perfeitamente ao seu caso, e é papum, é só fazer, entregar e fazer saída definitiva, e ok, e não tenho mais nada a fazer, é simples, tá? Nem sempre é simples, tá, pessoal? Veja, eu devo dizer que alguns casos são mais simples que outros, mas todos têm as suas peculiaridades, e para um profissional atender o seu caso corretamente, ele precisa entender os detalhes da sua saída e da sua vida, tá? Da sua expectativa de voltar, de não voltar, do patrimônio que você tem aqui, do patrimônio que você construiu fora, né? Da sua estrutura de renda aqui, questão imobiliária, questão de empresa, e etc. Tá? Eu até tenho aqui um checklist, normalmente, que eu pergunto, para entender e encaixar cada estratégia para o caso específico. Porque é só assim que a gente vai conseguir entregar um trabalho seguro, né? E um trabalho adequado para cada caso. Se você aí achar alguém que fala, não, é fácil, vai lá, veja, não estou aqui querendo vender o meu peixe, não. Mas é porque você vai ter problema. Você vai achar que estará contratando uma solução e pode ter um problema pior do que aquele que você, né, eventualmente nem teria, né? Tava ali quietinho sem fazer nada, nem teria, foi mexer, sabe aquela coisa? Pô, tava quieto, não tinha problema. Vim aqui mexer, achei um advogado para me assessorar e agora eu tô com um pepino. Então cuidado, tá, gente? Vamos lá. Veja, é assim, ó, a legislação brasileira, ela tem um dispositivo que prevê que a pessoa física que se ausenta do Brasil por mais de 12 meses ininterruptos passa a ser considerado não residente fiscal. Então, muita gente que sequer entregou saída definitiva, comunicação de saída, mas que vive fora há muito tempo, essas pessoas já são consideradas não residentes do ponto de vista da legislação. Mas veja, existem alguns problemas aí, porque as pessoas elas nunca vão e zeram a vida delas aqui. Não acontece isso. Né? A pessoa vai deixar um imóvel alugado aqui, vai deixar uma conta bancária, eventualmente uma aplicação financeira. Tem pessoas que têm participação societária em empresa, participam de administração de empresa, e etc, etc, etc. Né? E veja, em muitos casos que chegam aqui para mim, as pessoas, além de não terem feito a saída definitiva, elas continuam entregando o IRPF aqui no Brasil como se residente fosse. Né? Até mesmo porque se tem estrutura de renda e patrimônio aqui, né, e com todo esse cruzamento de dados, não entregam a declaração de IRPF normal como residente, o CPF fica irregular. Aí vai lá uma pessoa e entrega, um contador, um profissional da área entrega para regularizar o CPF. Então a pessoa continuou se declarando como residente. Então veja, existem diversos detalhes aí, que é por isso que eu sempre digo, analise o caso a caso. Qual é a diferença que eu faço aqui? E o que direciona a minha recomendação entre fazer a saída retroativa ou se declarar como residente a partir da data atual? Veja, eu assim, quando possível, a depender do caso a caso, eu considero fazer a saída retroativa. Por alguns motivos, que são eles. A saída retroativa ela vai se aproximar mais da verdade, ou seja, eu sempre vou poder voltar 5 anos e ela vai aproximar, aí dentro do possível, a data de saída vai ficar declarada para a Receita Federal, vai ficar mais próximo daquela data efetiva de saída. Né? Se a pessoa saiu há 30 anos atrás, é pouca coisa, mas enfim,
é algo que se tenta fazer, porque como eu não posso voltar mais de 5 declarações, eu fiz no limite, eu posso até eventualmente descrever lá a data que eu saí, enfim, aí eu tenho uma estratégia para fazer isso, né? Então, se possível, eu gosto da saída retroativa. Um outro ponto importante a se considerar na saída retroativa é que, veja, enquanto você não formaliza para a Receita Federal que você é um não residente, continua declarando aqui, porventura, ou fazendo, se posicionando como um residente, todos os rendimentos que você ofere no exterior, via de regra, deveriam ser tributados no Brasil. Ou seja, tem gente que não fez nada, acha que, mas não dá nada. Assim, num cenário pessimista, e quando a gente faz análise de risco, a gente sempre tem que considerar os cenários pessimistas, né? Você poderia eventualmente ser autuado e cobrado aqui no Brasil sobre toda a sua renda do exterior nos últimos 5 anos, né? Aí tem aquele ponto, mas tem acordo de bitributação, tem acordo de reciprocidade, o que eu pago no exterior é compensado aqui no Brasil. Correto, isso está correto. Mas eu estou cansado de ver, e eu atendo pessoas nessa situação, que a gente, Estados Unidos, por exemplo, o imposto dos Estados Unidos é maior, a gente vai olhar a estrutura de renda lá fora, né, nos Estados Unidos, e o quanto pagou de imposto, em alguns casos, para não dizer na maioria dos casos, pelo menos dos que eu tenho visto aqui mais recentemente, o imposto pago nos Estados Unidos é inferior aos 27,5% aqui do Brasil, né? E com esse descolamento do dólar, tudo que se ganha em dólar fica grande em reais, para você chegar no topo já da tabela progressiva. Então tem gente que num cenário pessimista estaria no risco de, nos últimos 5 anos, e agora com toda essa troca internacional de informações, FATCA, CRS, ser autuado com relação aos rendimentos do exterior. Por isso que quando a estrutura de patrimônio de renda permitem, e a estratégia permite, eu prefiro fazer a saída retroativa, tá? Para estancar esse risco dos rendimentos do exterior. Outro ponto que eu gosto de dizer, gente, é assim, nunca se sabe o dia do amanhã. E eu tô cansado de atender pessoas que quando eu pergunto, você tem intenção de voltar para o Brasil? Fica aquela interrogação no ar. Tem gente que é mais direto ao ponto e fala, não quero, mas não é a maioria. A maioria tem dificuldade para responder essa pergunta. E aí veja, se você está entregando a declaração aqui no Brasil como residente, quando você voltar, como é que você vai fazer para entrar na sua declaração aqui com o patrimônio que você angariou fora do país? Do nada apareceu lá $1 milhão, $1 milhão, que seja. Entendeu? A Receita Federal vai entender que há uma omissão de rendimento e você fica num risco elevado de ser questionado. Por isso, a saída retroativa, ela afasta a data da saída para a data de um eventual retorno. E aí, se você volta com patrimônio, tem mais razoabilidade, tem mais lógica você argumentar que foi um patrimônio angariado no exterior e que não estava sujeito à tributação no Brasil, né? Só para dar um exemplo, pessoas que tinham patrimônio no exterior não declarado no Brasil, agora em 2026 até fevereiro, estava aberto o prazo do REARP, que era um regime de regularização, e tinha que pagar 30% do valor do patrimônio lá fora. Olha aí o tamanho do pênalti para você regularizar dinheiro do exterior sendo residente no Brasil. Então é muito melhor você traçar um plano que te permita voltar e quando do seu retorno, entregar uma declaração no ano seguinte ao do seu retorno, entrando com o patrimônio que você ganhou lá fora de forma legal, né? O que não dá sair em 26, voltei em 27 com $5 milhões e reverse, entendeu? Estranho, né? Tudo aquilo que foge do razoável aumenta o risco de fiscalização, gente, tá? Então, é por isso que eu, quando vou analisar o caso a caso, eu começo entendendo se eu consigo fazer retroativo ou não. Tem gente que entregou a declaração aqui no Brasil, e aí fica complicado fazer a retroativa. Mas tem uma novidade agora recente, que é a possibilidade de cancelamento das declarações dos anos calendários de 2023 e 2024. Cancelamento automático, tá? Sem ter que abrir dossiê digital no e-processo. É uma coisa mais imediata, então eu também contemplo isso na estratégia, a depender da possibilidade de cancelar, né? Se deu imposto a restituir, não dá para cancelar, se a declaração está na malha fina, não dá para cancelar, tem que analisar caso a caso, mas se o entendimento for que é possível o cancelamento, ele pode ser uma estratégia para eu zerar aí os anos calendários de 23 e 24, né? E a minha saída retroativa ser entregue com uma data mais antiga possível, tá? Dentro de todo esse contexto que eu estou falando aqui. Tá? Vamos lá, falei da saída retroativa. Agora eu vou falar os casos em que a saída atual passa a ser a opção, a única opção ou a opção mais recomendada.
Tava com um caso desse agora aqui falando. Veja, gente, quando você tem uma estrutura... Imagina o seguinte, a pessoa tinha uma estrutura de patrimônio de renda aqui no Brasil, que ela saiu, não fez nada, continuou declarando, eu não consigo cancelar as declarações porque eu tenho participação em empresa do Simples, que o não residente não pode ser sócio. Eu tenho portfólio de investimentos, renda variável, fundos, etc., que me obrigam a ter uma conta CNR na modalidade full, tá? Que é uma conta cara, que as pessoas não topam o custo de carregamento anual. Tem a modalidade light, só para colocar esse ponto aqui, que é uma questão nova, que está viabilizando muita gente regularizar, tá? Quem tem só Pix, CDB, investimento simples, a CNR Light é uma conta sem custos. Tem bancos oferecendo aí e ajudando muitos não residentes a regularizar essa questão bancária. Mas imagina que não dá, a pessoa tem um portfólio de investimentos robusto, tem imóvel que quer vender no curto prazo. E se vender na condição de não residente, perde todas as isenções que o residente tem. Tem administração de empresa, precisa avaliar como é que faz para colocar lá um administrador, né? As regras de administração, isso até mudou em 2021, a questão de ter procurador ou não, é um detalhamento que a gente olha também no caso a caso. Mas quando a pessoa não tem condições de baixar a residência fiscal pela sua estrutura de renda e de patrimônio, aí o trabalho passa a ser uma análise dos impactos caso ela faça a saída definitiva e uma preparação para a saída definitiva que só vai poder acontecer com a data atual. Tem as consequências? Tem as consequências, né? Normalmente essas pessoas... eu não vou voltar nunca, não tenho plano nenhum de voltar, vou ficar mais 20 anos aqui no mínimo. Aí é melhor você analisar a sua saída fiscal agora e estruturar e preparar a sua estrutura de renda e patrimônio para uma saída definitiva para você ficar regular, para estancar risco de tributação dos rendimentos do exterior e outros problemas. Ainda mais no momento atual de que os cruzamentos de informações, né, entre os países, troca internacional de dados, cada vez mais se aprimora e não dá para ficar irregular para sempre. O negócio é olhar para o assunto e regularizar. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha anotado aqui antes de terminar o vídeo. Eu falei do aluguel também, né? O aluguel do residente é diferente do não residente, não tem que entender a estrutura de imóveis. Falei da conta CNR, falei de imóveis à venda, falei de empresas do Simples e falei que tem que preparar antes, né, a saída para quem tem estrutura de renda de patrimônio, tem que preparar para avaliar os impactos e aí seguir com uma saída em data atual, tá? Gente, vou encerrar por aqui, fui além do que gostaria no tempo, mas é que eu precisava e tinha muita coisa para falar nesse comparativo de saída retroativa versus saída atual. Se você quiser uma consultoria, me chama aqui, tá? Meu WhatsApp tá aqui no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo. Eu vou entender o seu caso de forma individualizada. Não tem produto de prateleira aqui no meu atendimento. Beleza? Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo, especialista tributário, tenho mais de 20 anos de experiência em tributação nacional e internacional, saída definitiva, etc. Tá? Vou dar o melhor atendimento possível para o seu caso. Um abraço a todos, se inscrevam no canal e até mais.